Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que eu farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer a carne sobre vós. Sobre vós estenderei terra e porei em vós o espírito, vivereis e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E diz-lhe ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Até aí, em nome de Jesus. Queridos, já ouvimos falar que Ezequiel, um dos profetas de Deus, aonde ele estava, amados, ele foi levado ao exílio, ele foi levado cativo para a Babilônia, como Jeremias e outros. E lá, como profeta de Deus, mesmo exilado, mesmo foi tirado da sua terra, né, junto com o povo de Israel. Mas lá, amados, ele continuou a profetizar, ele continuou a fazer a obra do Senhor, ele continuou pregando, fazendo aquilo qual o Senhor ele ordenou que ele fizesse. E a Bíblia diz que Ezequiel, no primeiro momento, se a gente for meditar em toda a história de Ezequiel, é muito lindo. E eu percebi que Ezequiel ele era um profeta de visões. Porque se você parar para meditar nos capítulos do livro de Ezequiel, Deus ele dava muitas visões espirituais a Ezequiel. Muitas visões. Você acredita que Deus ele dá visões? Você crê que o mesmo Deus de Ezequiel é o mesmo Deus de hoje, que ele não mudou? Então, como ele deu visões a Ezequiel, ele também pode nos dar. Então, amados, Deus ele levanta Ezequiel para profetizar sobre Israel. Por que Israel estava exilado, estava cativo na Babilônia? Porque Israel falhou, pecou contra Deus. Então o Senhor estava permitindo, estava como um castigo para o povo de Israel. Mas era um castigo que não era para durar para sempre. Era um momento que eles precisavam ser castigados para até se voltar para Deus, se arrepender. E Ezequiel começa a profetizar que eles tinham que se arrepender, que eles tinham que se voltar para Deus, senão eles seriam mais e mais castigados. Depois de um tempo, Deus começa a usar Ezequiel para profetizar contra as nações que estavam oprimindo Israel. E no final do livro de Ezequiel, do meio para o final, a gente vai perceber que a coisa começa a mudar. Porque Deus começa a usar Ezequiel para profetizar restauração sobre Israel. As palavras começam a mudar. E eu começo a perceber como Deus ele é maravilhoso. Como sempre há uma esperança. O povo estava cativo porque o povo falhou, pecou, fez coisas que não agradou a Deus. Mas Deus sempre levanta alguém para chamar a atenção do povo dele. Porque Deus no final ele quer trazer a vida, ele quer trazer a restauração, ele quer trazer o arrependimento, ele quer que as pessoas se voltem para ele. Deus não castiga por castigar, Deus não leva no vale por levar. Existe um motivo, e o motivo é se arrepender, se voltar para Deus, e Deus abençoar, Deus restaurar, Deus trazer a bênção para o seu povo. Essa sempre foi a intenção do Senhor.
E a Bíblia diz, o capítulo que a gente leu aqui, que Deus dá a visão a Ezequiel. Ele disse: eu fui levado em espírito no meio de um vale de ossos secos. Não. Eu fui levado no meio de um vale de ossos sequíssimos. Ele disse: por que sequíssimos? Porque se fosse de um vale de ossos, o negócio já era difícil ou impossível. Mas o Senhor aqui quis enfatizar que estavam sequíssimos. E esses ossos representavam a casa de Israel. Estavam afastados do Senhor. Estavam totalmente contra, ao que Deus queria. E Deus estava representando Ezequiel. Porque, queridos, eu acho que quando Ezequiel olhava para o povo, que o povo estava tão fazendo coisas que não agradavam a Deus, acho que Ezequiel olhava e dizia: não há esperança para esse povo, não há solução para esse povo. Sabe por que eu entendo isso, amados? Porque Deus quis mostrar para o profeta que o que não havia solução para ele, havia para Deus. Deus quis mostrar ao profeta que, apesar de que o povo de Israel estava como um exército sequíssimos, ainda havia a esperança da restauração. Quando ele fala assim: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no meio de um vale de ossos sequíssimos. Imagina uma visão dessa, andando em um monte de soldados mortos, só os ossos sequíssimos. E a Bíblia diz que o Senhor, nesta visão, levanta Ezequiel e fala: Ezequiel, poderão reviver estes ossos, Ezequiel? E Ezequiel, que não é bobo nem nada, ele não quis dar resposta, ele deixou para Deus. Ele disse: Senhor, é tu que sabe. Ele não quis manifestar ou falar algo talvez que desagradasse. Talvez ele dissesse: Senhor, como pode reviver esses ossos? Senhor, não estão secos, não estão sequíssimos, Senhor. Como vai levantar? Mas ele foi sábio, ele disse: é o Senhor quem sabe. E ele disse: Ezequiel, então abre a tua boca e profetiza, Ezequiel. Deus queria usar o profeta para trazer a restauração. Deus queria usar a boca do profeta para trazer a vida onde não tinha vida. Deus queria usar o profeta para mudar a história daquela nação. Teria negado. E o Senhor quer usar eu e você, decando aí. O Senhor quer usar a minha e a tua boca. Porque o Senhor ainda usa pessoas na terra. Ezequiel não está mais aqui. Mas o Deus de Ezequiel está aqui. E Ele quer usar a mim e a você também como profeta para profetizar vida, restauração, cura, milagre na vida do outro. Eu não sei aonde estão os ossos sequíssimos, mas uma coisa eu sei: Deus está aqui e Ele quer usar a minha e a tua boca para que você profetiza, para que você lance a palavra de bênção, para que você creia que o Deus de Ezequiel ainda é o mesmo. Ele disse: então profetiza. Abra sua boca, Ezequiel. Dentro de um vale de Egito é contra a lógica. Porque quando se está dentro de uma visão, parece que é tudo tão real. Quando se está dentro de uma visão de Deus, talvez Ezequiel pensou assim: eu sei que o Senhor é Deus, mas um exército morto, como vai levantar? Deus queria usar Ezequiel.
Não foi Ezequiel que levantou. Ezequiel foi um instrumento que Deus usou. Não foi Ezequiel que levantou aquele exército, mas foi quem deu a ordem para Ezequiel. Às vezes você acha que a gente não tem capacidade. Talvez quando ele perguntou a Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ezequiel disse ao Senhor, quem sabe? Deus, Ele nos dá autoridade diante de vários de ossos secos, sequíssimos. Eu e você tem que usar, porque Deus, Ele já te deu ordens. O Senhor nos dá ordens, Deus. Glória a Deus. Ele disse, então abra a sua boca e profetiza. E a Bíblia diz que quando Ele obedece o Senhor, ainda que você ache a situação, queridos, bem difícil, mas obedeça a Deus, porque a obediência vai trazer a vitória, a obediência vai trazer a bênção, a obediência vai fazer com que o milagre aconteça, a obediência vai trazer vida onde não tem vida. A Bíblia diz que quando Ele abriu a boca para profetizar, para obedecer a ordem de Deus, as coisas começaram a mudar naquele vale. Aleluia. Não pode ter vale de ossos sequíssimos na minha e na sua vida. Se existe, a gente tem que profetizar e dizer, vale de ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ele foi muito esperto, ele disse, ouve, não foi a minha palavra. Ele disse, ouça a palavra do Senhor. Aleluia. Então profetizei como Ele me deu ordem. E quando Ele me deu ordem, quando eu abri a minha boca debaixo da ordem de Deus, aconteceu um movimento. A Bíblia diz que houve um reboliço, houve um movimento. As coisas começaram a mudar naquele lugar. O vale só tinha osso sequíssimo, mas aí chegou um vento diferente. Porque aonde Jesus chega, aonde está morto tem que reviver. Aonde Jesus chega, o que está cego tem que estar olhando. Aleluia! A terra seca tem que estar fértil. O morto tem que reviver. Aonde Jesus chega, haverá vida. E eu não sei se o vale de ossos secos é uma doença, é uma enfermidade, é alguém na sua casa, é uma situação que você não está conseguindo se libertar. Se você não está conseguindo, começa a profetizar. Glória a Deus. O vale de ossos secos representa qualquer coisa que está ali, ó. E a gente precisa que tenha vida. Quando Ele abriu a boca, houve um movimento. Aleluia! Deus carinha derraia. Quando as coisas começam a se ajustar, muitas vezes acontece um movimento reboliço e a gente não entende, mas muitas vezes é a mão de Deus ali, fazendo as coisas se ajustar, as coisas chegar para o seu devido lugar. Porque para os ossos chegar ao seu devido lugar,
Mas a Bíblia diz que ainda faltava algo mais. E ele disse assim: Ezequiel, profetiza ao Espírito. Porque pode ter tudo, amados, mas também, se não tiver o Espírito, ele não fica de pé. Estava tudo como pessoas, mas ainda estavam deitados ali mortos, com corpos mortos. Não era mais ossos sequíssimos, não. Era corpos mortos. Mas faltava o Espírito. E o Senhor disse a ele: Ezequiel, profetiza ao Espírito. Vem dos 4 ventos, o Espírito, e assopra sobre esses mortos para que eles tenham vida. E profetizei, o Espírito entrou neles, e eles se levantaram como um exército extremo. Ariandei, açúcar, arabandai. O Espírito de Deus, ele tem vida. O Espírito de Deus, ele levanta. O Espírito de Deus, meu Deus, levanta, queridos, aquele que está morto, aquele que está ali. Ele parece que tem vida, mas muitas vezes ele não tem vida. Mas o Espírito, quando ele entra, ele levanta. Porque, queridos, não pode faltar o Espírito. Deus, ele podia deixar que eles saiam como pessoas deitadas ali, mas ele disse: Ezequiel, profetiza agora para que o Espírito entre. Nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia, Jesus. Porque o Espírito faz toda a diferença. Não basta ter carne, não basta ter ossos, mas tem que ter o Espírito Santo de Deus. E profetizei como ele me deu ordem, e entrou o Espírito, e eles se puseram de pé, um grande e extremo exército. Use a autoridade que o Senhor te deu. Não aceite ossos secos na sua vida. Não aceite ossos sequíssimos na sua casa. Não aceite ossos sequíssimos